Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com vocês, né? Quero agradecer por vocês estar nos ouvindo, estar conosco aí mais uma vez nesse pequeno vídeo, né? Alguns minutos para poder compartilhar com vocês algo tão especial que é a Palavra de Deus, né? Mais uma vez quero falar com vocês sobre o sacrifício, aquilo que o Senhor tem ministrado, aquilo que tem soprado, mesmo estando no tempo da graça, sabendo que Jesus já fez o perfeito sacrifício por nós. Hoje quem é o sacrifício somos nós mesmos, a nossa vida, o nosso eu, o nosso querer, por mais que o Senhor tenha algo para nós, por mais que o Senhor tenha muitas coisas para nos dar, para trazer para as nossas vidas, nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de sacrifício pelo Senhor, não pelas coisas. E nós temos essa muito claro na Bíblia, que é a vida de Paulo, né? Paulo foi um homem que representou muito após a vinda de Jesus, no tempo da graça. Ele manifestou o sacrifício vivo ao Senhor. Ele foi o próprio sacrifício, segundo a palavra de Deus, em Atos 22:3, ele foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um homem que tinha muito rigor na lei, muito conhecimento de Bíblia. Com certeza repassou para Paulo grandes coisas, grandes ensinamentos, muita lei, muita condição para poder ser realmente irrepreensível naquilo que Paulo fazia, quando ele ainda era Saulo, quando ele ainda não tinha entendido o propósito de Deus na vida dele. Ele mesmo fala que ele foi um homem circuncidado ao 8º dia, descendente de Israel, mais especificamente da tribo de Benjamim. Ele diz para mim e para você, em Filipenses 3, versículo 5, que ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era um fariseu, extremamente rigoroso na lei da palavra. Quanto ao zelo, ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos daquela época, ele matava cristãos. Ele fala que quanto à justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. Não havia outra forma a não ser realmente ser muito eficaz e muito rigoroso, extremamente perseguidor, daquilo que ele entendia como religião da época, como Cristo na época. Foi preciso um dia o próprio Cristo visitá-lo. Houve aquele momento em que Saulo ficou cego e ele teve que entender que aquilo que ele fazia verdadeiramente não era o desejo de Deus, não era o propósito de Deus para a vida dele, E a palavra é muito clara, que ele havia de sofrer, algumas coisas para poder entender quem era Deus. E nós sabemos que houve realmente uma transformação na vida de Saulo para Paulo. Paulo verdadeiramente foi um missionário exemplar. Tudo que é escrito nos livros que Paulo escreveu para nós, para a igreja, nós precisamos entender que verdadeiramente ele entendeu o que era ser um sacrifício para o Senhor, o que era entregar a sua vida verdadeiramente para Deus. Estamos vivendo num tempo onde as coisas estão caminhando e a gente tem percebido que no meio cristão da igreja as pessoas parecem que não têm entendido o propósito de Deus. Parece que elas estão achando que as coisas não têm sido talvez tão claras, ao ponto de entender que o sacrifício precisa ser eu. Jesus já fez sacrifício por nós, ele já foi a ovelha, o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas hoje eu preciso entender que é necessário ter um caminho estreito, uma porta apertada para passar, para poder fazer com que as coisas de Deus aconteçam diante dos meus olhos. Paulo entendeu isso. Paulo, ele foi aquele exemplo para mim e para você. Ele era um homem que diria, curricularmente falando, exemplar, invejável, um currículo perfeito, um homem que tinha muito rigor. Ele era irrepreensível na lei, um homem que zelava pela igreja de maneira plena. Porém, foi preciso sofrer pelas coisas de Deus para compreender que não era aquilo, o propósito não era aquele. Nosso propósito é alcançar o reino de Deus. Nosso lugar é atingir o propósito de Deus que Ele já estabeleceu sobre as nossas vidas. Diz a Bíblia que Ele já escreveu, já determinou todos os nossos dias.
Então, mais uma vez, eu queria compartilhar com vocês esse vídeo, essa palavra, essa pequena palavra, né, para podermos entender. Há dias, com certeza, contados para a volta de Jesus. E essa volta, ela é verdadeira, ela há de acontecer num tempo breve. E o Senhor vem, e Ele vem buscar uma noiva. Que você possa entender que você precisa fazer parte dessa noiva, parte desse corpo. Compreenda, assim como Saulo não tinha compreendido, mas Paulo compreendeu quando ele recebeu uma verdadeira visitação de Deus sobre a vida dele. Talvez ele teve que sentir a dor de perder a visão, de perder aquilo que ele enxergava diante dos olhos dele. Mas ele compreendeu que foi verdadeiramente uma visitação de Deus sobre a vida dele, para que ele pudesse exercer de fato aquilo pelo qual ele foi chamado. Ele era considerado o melhor dos apóstolos, e ele mesmo declara que para ele o que importa talvez é ser o menor servo, né? Que nós possamos servir ao Senhor em nome de Jesus.